A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje nós estaremos falando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título Alcançando um Coração Sábio. Nós estamos dando prosseguimento aos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos falando encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos de Salmo. E hoje estaremos falando a lição de número 8, Alcançando um Coração Sábio. Texto principal, Salmo de número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Texto bíblico, Salmo de número 90, dos versículos 1 ao versículo de número 17. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas. São como o sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabem-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Introdução. Nesta lição vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Depois passaremos a considerar nossa finitude e fragilidade. Então estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Que ao final desta lição possamos fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Tópico 1. A eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Ponto 1. O Salmo 90. Esse salmo introduz o quarto livro dentro dos salmos. Ele é uma oração de Moisés. Nele há um contexto de uma grave situação que não está especificada no salmo, mas pode ser percebida nele. Versículos 13 e 15. O contexto de gravidade pode ser remontado à peregrinação do povo de Israel no deserto, rumo à terra prometida. Números 14. Para compreender melhor o propósito do salmo, podemos dividi-lo da seguinte maneira. 1. Eternidade de Deus, versículos 1 e 2. 2. Mortalidade do ser humano, versículos 3 a 6. 3. Reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus, versículos 7 a 12. 4. Súplica por graça e esperança, versículos 13 a 17. Ponto 2. A eternidade de Deus.
versículos 1 e 2. No contexto de sofrimento, o salmista olha para a eternidade de Deus. De eternidade em eternidade tu és Deus, versículo 2. Por isso ele é o refúgio do salmista e de seu povo, versículo 1. Como é precioso perceber isso no Salmo 90. O salmista nos ensina a, diante de uma realidade sofrida, parar e olhar para a eternidade de Deus, enquanto tudo no plano terreno é passível de alteração e degeneração. No plano celestial, tudo permanece intacto, glorioso e poderoso, conforme a visão do profeta Isaías, semelhante a Moisés no Salmo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ponto 3. A mortalidade do ser humano, versículos 3 a 6. O Salmo também nos ensina que quem contempla a eternidade e a beleza celestial passa por uma constatação inequívoca. Olhando para dentro de si, contempla a sua finitude e fragilidade. Isso acontece também com o profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Nessa porção de versículos, destaca-se as expressões 1000 anos, como o dia de ontem, ou como a vigília da noite, versículos 4. Em outras palavras, diante da eternidade de Deus, a vida do ser humano é curta e passageira. O Novo Testamento nos ensina essa mesma verdade. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Ponto 4. Pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem a ideia de que sejamos humildes e não orgulhosos, conforme Tiago, capítulo 4, do versículo 13 a 17. Viver de maneira humilde e não orgulhosa passa pela capacidade de ter consciência do quanto somos finitos. É próprio da juventude não pensar muito na finitude da vida. Essa fase é caracterizada por muitos sonhos, anseios, e por isso o olhar está sempre no futuro. Entretanto, a jovem que está consciente de que não pode escapar dessa realidade finita e compreende a sabedoria bíblica aqui ensinada, saberá selecionar as coisas que valem a pena. Como a vida é passageira, não podemos perder tempo com escolhas superficiais. Assim podemos aprender com Jesus e seus apóstolos. Esses últimos tinham plena consciência da finitude de suas vidas terrenas, ao mesmo tempo que sua esperança estava fundamentada no céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Embora muitos tenham tido uma vida relativamente curta, Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de seus ministérios. Portanto, com Jesus e seus apóstolos, aprendemos que quem olha para o céu lida com muito melhor com as coisas aqui na terra. Tópico 2. Conscientizando-nos de nossos equívocos. Ponto 1. Sob a ira de Deus. Versículos 7 e 8. O salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. Versículo 7. Essa ira divina chegou por causa dos pecados, que não estão mais ocultos, pois foram abertas diante da luz do rosto de Deus. Versículo 8. Aqui há outro aprendizado extraordinário. No lugar de culpabilizar os outros por problemas que são nossos, precisamos aprender a reconhecê-los, identificá-los e nominá-los. Tudo está patente diante dos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Ora, ter um coração sábio não significa ser perfeito, mas tem a ver com ser sensível com a faculdade da alma chamada consciência, em que a Bíblia a revela como juiz interno, bem como os apelos do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8 a 10, versículo 13. Se algo que você fez lhe causou dor na consciência, pare imediatamente. Não permita que ela lhe cauterize. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ponto 2. Não podemos desperdiçar a vida. Versículos 9 a 11.
Note o sentimento do salmista, pois todos os dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro. Versículo 9. Você pode ser novo, pode ser nova agora, mas logo envelhecerá. Versículo 10. Certamente você não deseja envelhecer de uma maneira que não agrade a Deus. Certamente essa não é uma atitude sábia. O salmista sabia que não havia tempo para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. No lugar de viver essa vida passageira, sobre a ira de Deus por causa da prática do pecado, o melhor seria vivê-la sob a sua promessa, segundo as bênçãos do Senhor. Versículo 17. Não é verdade que para aproveitar a vida você tenha que praticar exatamente o que desagrada a Deus. É possível se realizar naquilo que glorifica a Deus. Ponto 3. Corações sábios. Essa porção do Salmo encerra assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Versículo 12. Em outras palavras, Senhor, ensina-nos a viver. O Senhor pode nos ajudar por meio de sua palavra. Também por meio de conselhos de pessoas idôneas, experientes, que passaram por aquilo que você está passando hoje. Nas Escrituras vemos esse ensinamento entre Elias e Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 a 14. Paulo e Timóteo, Atos, capítulo 16, versículo 1 a 3. 1 Timóteo, versículo 1 do capítulo 1. E Barnabé e João Marcos, Atos 15, 39. Só para ficar em 3 exemplos. A atitude mais tola na vida de um jovem cristão é ele desprezar os conselhos dos mais experientes e, tomado pelo orgulho, fazer o que parece reto aos seus olhos. Juízes, capítulo 21, versículo 25. Tópico 3. A sabedoria traz esperança. Ponto 1. Alegria e benignidade. Versículos 13 a 16. Uma vida de sabedoria conduz a uma experiência de alegria e de felicidade. Essa é a oração do salmista. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Se outrora o salmista viveu as consequências de uma vida de equívocos, agora ele deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida virtuosa, ou seja, sábia. Às vezes colhemos frutos desagradáveis de uma vida pregressa, na contramão dos valores de Deus. Entretanto, quando nos dispomos a viver de maneira coerente com o Senhor, podemos fazer a mesma oração do salmista, já que a alegria e a benignidade de Deus nos espera. Ponto 2. Vivendo sob a graça. Versículo 17. O salmista deseja viver sobre a graça, não mais sob a ira. Versículo 17. Viver sob a graça de Deus torna a vida mais sábia, pois, em primeiro lugar, quem vive sob a graça tem plena consciência de que não pode vencer os desafios sozinho. A palavra de Deus diz que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Viver por graça é aprender a depender totalmente de Deus. Ponto 3. Confirmando as obras. Versículo 17. Uma vez consciente da finitude da vida sob a graça, precisamos agir com responsabilidade. O salmista encerra pedindo que Deus confirme as obras de suas mãos. Sim, em Deus você pode sonhar, planejar e se preparar para atingir os objetivos propostos de acordo com o chamado divino para a sua vida. Ele o chamou para viver um propósito. Se ainda não tem claro qual é o propósito de Deus para você, ou se não sabe responder qual o sentido de sua vida, chegou a hora de pensar nisso e responder a pergunta assertivamente. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus para com a nossa vida, tudo se encaixa e faz sentido. Então você poderá pedir: confirma a obra de nossas mãos. Versículo 17. Conclusão. Vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude, a selecionar com precisão as nossas escolhas e viver segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as obras de nossas mãos.